Existe uma realidade espiritual que muitos ignoram. Nada incomoda mais o reino das trevas do que a palavra de Deus declarada com autoridade. Não são frases de efeito, não são discursos emocionais, não são músicas cristãs em volume alto. O que realmente causa desconforto no inimigo é quando a verdade bíblica ganha voz e se torna espada viva, separando engano de discernimento. Quando um versículo é proclamado com convicção, ele não atua apenas como lembrança, mas como decreto. E decretos espirituais não pedem permissão para agir, simplesmente produzem impacto. Muita gente acostumou-se a tratar a fé como algo discreto, silencioso, quase decorativo. Uma fé guardada, reprimida, tímida, mas uma fé silenciosa é tudo o que as trevas desejam, porque onde não há declaração, não há confronto. Onde não há confronto, não há resistência. Onde não há resistência, o inimigo ganha espaço. Por isso, certas passagens bíblicas provocam tanta repulsa espiritual. Elas expõem estratégias ocultas, desfazem ilusões, desarmam ataques e lembram ao inferno que a autoridade final ainda está nas mãos de Deus. Entre essas passagens, uma se levanta como sentinela contra a manipulação e o medo. 1 Pedro 5, 8, 9, que chama o povo de Deus à vigilância e à firmeza. Sede sóbrios, vigiai. O adversário anda em derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem devorar. Resistam-lhe firmes na fé. A profundidade desse texto incomoda o inimigo porque revela algo crucial. A estratégia das trevas não é domínio absoluto, mas exploração de brechas. A passagem não diz que Satanás devora quem quer, mas quem pode. Isso expõe seus limites. Ele não possui autoridade para ultrapassar muralhas de vigilância espiritual. Por isso, o ataque sempre começa pela distração, desatenção, mente ocupada, coração desorganizado, emoções fragilizadas. Essas são portas úteis para o inimigo, não porque ele é forte demais, mas porque muitos se tornam frágeis demais ao negligenciar aquilo que alimenta o espírito. A sobriedade mencionada pelo versículo não se refere a uma postura fria, mas a uma clareza espiritual que enxerga além do que os olhos naturais percebem. Trata-se de reconhecer que cada pensamento, cada medo e cada ansiedade são campos onde batalhas acontecem silenciosamente. Quando alguém vive desperto, discernindo o que tenta roubar sua atenção, o inimigo perde terreno rapidamente. Resistir firme na fé não é ficar parado esperando que tudo passe. É posicionar-se com convicção, usando a palavra como fundamento inabalável. Nada incomoda mais o reino das trevas do que um coração que se recusa a ser governado por emoções desordenadas ou pensamentos distorcidos pela pressão espiritual. Esse chamado à vigilância funciona como espelho e como escudo. Como espelho, revela a condição interna, mostrando se a vida espiritual está desperta ou adormecida. Como escudo, protege contra ataques que, mesmo formados, não encontram espaço para prosperar. A verdade é que muitos não percebem que o inimigo não precisa vencer grandes batalhas para gerar derrota. Basta induzir cansaço, confusão ou passividade. Passividade é terreno fértil para o engano. Mas quando esse versículo é declarado em voz firme, ele restaura a consciência espiritual e reacende o senso de guerra. As trevas odeiam quando alguém desperta, porque um cristão desperto transforma ambientes, interrompe ciclos de engano e derrota ataques ainda no estágio de formação. A passagem também desmonta a ideia de que o inimigo possui força ilimitada. O texto de 1 Pedro descreve um adversário que ruge como leão, não como sendo um. Isso revela uma estratégia baseada em intimidação, não em poder real. O rugido serve para provocar medo, e o medo paralisa.
Quando esse medo domina, decisões erradas surgem, emoções se exaltam e a fé se torna instável. Mas quando a palavra é declarada, o ciclo se quebra. O cristão vigilante não é controlado por ruídos espirituais. Ele permanece firme, ainda que o ambiente esteja tenso, ainda que a mente tente oscilar, ainda que a alma sinta pressão. O inferno teme essa firmeza porque não pode manipulá-la. A resistência mencionada em 1 Pedro não é apenas defensiva, ela é ofensiva. Resistir é impedir avanço, bloquear acesso, frustrar tentativas. É postura ativa. E quanto mais ativa essa postura se torna, mais frágil o ataque parece. Ataques espirituais nunca prosperam onde há vigilância contínua. O inimigo tenta, observa, pressiona, mas encontra barreiras invisíveis erguidas pela fé. E quando não encontra espaço, ele recua. Não por escolha, mas por obrigação espiritual diante de alguém que se firmou na verdade. É por isso que esse versículo, tão simples para alguns, é tão odiado pelas trevas. Ele retira do inimigo o poder que ele tenta aparentar possuir. Assim, 1 Pedro 5, 8, 9, funciona como um despertador espiritual. Lembra que existe guerra, mas também lembra que existe autoridade. Lembra que existe adversário, mas lembra que existe Cristo. Lembra que existe ataque, mas lembra que existe vitória para quem permanece vigilante. E esse é apenas o primeiro dos 5 textos que as trevas abominam, porque cada um deles revela não apenas o que está oculto, mas também quem realmente governa. Depois de expor o chamado à vigilância espiritual, surge outro versículo que desagrada profundamente ao reino das trevas, porque desmonta a ideia de que a vitória depende da força humana. Trata-se de Romanos 8,37, que declara: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Poucas declarações irritam tanto as trevas quanto esta, pois afirmam que a vitória não apenas já foi garantida, como ultrapassa a definição comum de vencer. Mais que vencedor não descreve alguém que luta até o fim e triunfa por pouca vantagem. Descreve alguém que entra na batalha com a vitória estabelecida antes mesmo do confronto começar. E essa realidade espiritual confronta diretamente os ataques do inimigo, que tenta convencer o crente de que está sempre em desvantagem, sempre atrasado, sempre derrotado por circunstâncias que parecem maiores do que a própria força. A verdade revelada nesse versículo destrói todo o argumento que o adversário tenta construir na mente. A guerra espiritual não se baseia em quem grita mais alto, mas em quem permanece fundamentado no amor de Deus. O texto afirma que a vitória ocorre por meio daquele que nos amou, indicando que não é conquista baseada em mérito, disciplina ou desempenho, mas em relacionamento e identidade. Onde há amor divino, há autoridade. Onde há autoridade, há domínio espiritual. Onde há domínio espiritual, o inimigo recua. É por isso que essa passagem provoca tanta resistência. Trevas não suportam a ideia de alguém que não depende da própria força para lutar. O diabo prefere crentes exaustos que acreditam que precisam se provar o tempo todo. Mas quando alguém compreende que não luta para vencer, e sim luta porque já venceu em Cristo, toda a estratégia satânica se desfaz. O amor mencionado em Romanos 8,37 não é frágil nem sentimental. É amor que sustenta o espírito em dias escuros, amor que fortalece quando tudo ao redor tenta desmoronar. Esse amor jamais falha, porque não depende de humor, circunstância ou condição humana. Ele permanece. Esse tipo de segurança desconstrói toda tentativa de manipulação emocional que o inimigo tenta aplicar. Quando o crente se sabe amado, o medo perde o poder. Quando se sabe amado, a culpa perde o peso. Quando se sabe amado, a acusação perde o volume. E é justamente isso que as trevas odeiam, um coração cheio da certeza de que é sustentado pelo amor que não abandona.
O versículo também desmonta a ideia de derrota progressiva, aquela sensação de que cada luta é mais pesada do que a anterior e que, no fim, alguma delas inevitavelmente irá derrubar. Romanos 8,37 fala sobre vitória contínua, não intermitente. Declara que em todas as coisas, nas perdas, nas dores, nos ataques, nas noites silenciosas, existe um tipo de vitória que não pode ser roubada. E essa afirmação incomoda profundamente o inimigo, porque ele trabalha justamente tentando construir a narrativa da desistência. Trevas prosperam quando alguém acredita que não vale mais a pena lutar. Mas quando o versículo é declarado com convicção, essa narrativa se desfaz como fumaça. Se esta mensagem está alcançando sua vida de alguma forma, permita que ela alcance outras pessoas também. Inscrever-se no canal não é apenas apertar um botão, é escolher fortalecer seu espírito com conteúdos que lembram diariamente quem você é em Deus. E para marcar este momento, escreva nos comentários uma palavra que tem sustentado sua fé recentemente. Pode ser força, esperança, propósito ou qualquer palavra que descreva o que Deus tem plantado dentro de você. Essa simples interação cria um rastro espiritual que inspira outras pessoas a permanecerem firmes. A segunda verdade espiritual que perturba profundamente as trevas é justamente o conceito de identidade. Saber quem se é em Cristo muda tudo. O inimigo tenta constantemente confundir essa identidade, porque quando alguém perde a percepção de quem é, perde também a noção do que pode fazer. A passagem de Romanos 8,37 devolve essa consciência com força. Ela afirma que o crente não é sobrevivente, não é fugitivo, não é vítima. É alguém que vive acima da derrota, sustentado por algo que o inimigo não pode tocar: o amor imutável de Deus. Esse tipo de afirmação destrói atmosferas negativas inteiras, porque não é vulnerável às mentiras espirituais que tentam se infiltrar na mente. É por isso que Romanos 8,37 incomoda tanto o reino das trevas. Não apenas porque assegura vitória, mas porque define a posição do crente dentro da batalha espiritual. Não alguém que luta para sobreviver, mas alguém que luta porque já tem destino de vitória. Essa perspectiva reconfigura a maneira como a alma enxerga as lutas. O que antes parecia impossível, agora se torna palco para testemunhos. O que antes parecia derrota, agora se revela cenário de superação. E o que antes parecia pressão insuportável, agora se transforma em prova de que o amor de Deus sustenta em todas as coisas. Trevas somente vencem onde há ignorância, mas onde há revelação, a derrota do inimigo é inevitável. A terceira passagem que incomoda o reino das trevas surge como resposta direta ao medo, porque desmonta uma das armas mais usadas pelo inimigo para paralisar vidas, bloquear emoções e distorcer percepções. Trata-se de Josué 1,9, que declara: "Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Poucas palavras ferem tão profundamente a estratégia das trevas quanto essa garantia de presença contínua. O medo opera onde existe a ideia de abandono, onde a alma acredita que está sozinha enfrentando batalhas internas. Mas quando essa verdade é proclamada, a solidão espiritual se desfaz e toda tentativa de gerar pânico se torna inútil. O inimigo sabe que o medo enfraquece pensamentos, distorce decisões e cria interpretações exageradas da realidade. Medo amplia problemas, diminui a fé e corrompe a percepção do futuro. Por isso utiliza essa arma com tanta frequência, porque funciona quando a pessoa esquece quem caminha ao seu lado. Mas Josué 1,9 confronta essa raiz diretamente. A ordem é clara. Força e coragem não são opcionais. São comandos divinos fundamentados em uma garantia:
o Senhor teu Deus é contigo. Não se trata de uma companhia distante, mas de presença atuante, capaz de sustentar em momentos onde a lógica falha, onde o coração treme, onde a alma busca ar para continuar. A profundidade desse versículo incomoda as trevas porque devolve ao crente a percepção correta de apoio e proteção. Não há espaço para intimidação quando a consciência da presença de Deus se torna viva. Essa presença não elimina a batalha, mas redefine a postura dentro dela. Não caminhar sozinho muda tudo. O inimigo tenta isolar mentalmente, tenta convencer que ninguém entende a dor, que Deus está distante, que a luta é grande demais. Mas quando Josué 1:9 é declarado com firmeza, o isolamento se rompe e o medo perde a sustentação. Trevas não têm poder algum sobre alguém que sabe que Deus anda ao seu lado em cada detalhe, em cada respiração, em cada decisão. O versículo também revela que coragem não nasce da ausência de desafios, mas da certeza da presença divina dentro deles. Muitas vezes espera-se que a coragem venha como sentimento repentino, mas esse não é o padrão bíblico. Coragem nasce do entendimento. É fruto da revelação. É resultado da consciência de que o cenário não define o desfecho, e sim a mão que conduz. Essa é a razão pela qual o inimigo trabalha tanto para criar cenários caóticos, tentando fazer parecer que tudo está perdido. Mas esse caos é apenas distração. Quando a palavra é declarada, o coração volta a enxergar, a mente volta a respirar e a fé volta a ocupar o espaço que o medo tentou roubar. Josué 1:9 fortalece áreas internas que o inimigo tenta fragilizar. A ordem "não temas" enfrenta diretamente a raiz da ansiedade. A ordem "não te espantes" enfrenta a raiz da confusão. A ordem "sê forte" enfrenta a raiz da fraqueza emocional. A ordem "sê corajoso" enfrenta a raiz da desistência. Cada parte desse versículo age como tratamento espiritual para ambientes internos adoecidos. Trevas odeiam isso porque prosperam onde há coração fraturado e mente confusa. Mas onde há palavra, há clareza. Onde há clareza, há firmeza. Onde há firmeza, não há domínio espiritual do medo. E esse versículo não é apenas uma ordem, é também uma lembrança. Uma lembrança do propósito. Deus dá esse comando a Josué justamente na transição para um novo tempo. E toda transição gera insegurança. O inimigo sabe disso e tenta atacar justamente nesses momentos, plantando pensamentos que tentam impedir avanços. Mas quando a alma absorve essa verdade, percebe que não importa o quanto a caminhada mude, a presença permanece. A mudança pode assustar, mas a presença estabiliza. A perda pode doer, mas a presença cura. A dúvida pode crescer, mas a presença ilumina. Não existe cenário onde essa promessa seja inválida. E é justamente esse tipo de promessa que causa incômodo profundo nas trevas. Elas não temem apenas o conteúdo do versículo, mas quem o declara. Porque quem declara Josué 1:9 com fé está dizendo ao mundo espiritual: não caminho sozinho, não luto sozinho, não decido sozinho. O inimigo não possui estratégia eficaz contra alguém que acredita nisso. Ele tenta construir atmosferas emocionalmente densas, tenta manipular interpretações, tenta produzir confusão interna, mas se depara com a verdade fundamentada. Deus está presente. E onde Deus está presente, o medo perece. Além disso, esse versículo reforça a ideia de movimento. Por onde quer que andares, indica continuidade. Caminho, trajetória. O inimigo odeia movimento, porque movimento significa crescimento. Uma pessoa parada é previsível. Uma pessoa avançando é perigosa. Josué 1:9 garante que não importa o quanto o percurso mude, alguém sustentado por Deus continua avançando.
E o avanço espiritual sempre confronta territórios que as trevas tentam ocupar. No final, essa promessa se torna mais que um versículo, torna-se âncora. Uma âncora que fixa a alma mesmo quando a tempestade ruge. Uma âncora que impede a mente de ceder ao pânico. Uma âncora que destrói a narrativa mentirosa de que não há proteção. E por isso, trevas odeiam essa verdade, porque ela devolve força, devolve clareza, devolve coragem, devolve direção. Onde essa passagem é declarada, o medo perde o domínio, e onde o medo perde domínio, o inimigo perde poder. A quarta verdade espiritual que causa enorme desconforto no reino das trevas está em uma promessa que atravessa séculos e continua ecoando com autoridade sobre qualquer situação de ataque ou injustiça. Trata-se de Salmos 91, 7 e 10, que declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Senhor, que é o teu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Essa passagem é profundamente odiada pelas trevas, porque não apenas declara proteção, mas afirma proteção em cenários extremos. Não diz que a vida será isenta de confronto, mas garante que mesmo quando o ataque for massivo, o crente não será tocado. Isso destrói a principal estratégia do inimigo: o medo do "e se", o medo do pior, o medo de perder, o medo de ser atingido, o medo da catástrofe impossível de controlar. Esse versículo revela algo ainda mais profundo. A proteção espiritual não é circunstancial, é posicional. A promessa é ativada quando o coração faz do Senhor sua habitação. Habitar em Deus não é visita, não é uso emergencial, não é acesso ocasional, é permanência, é repouso, é entrega, é dependência. Esse estilo de vida espiritual cria um escudo invisível que o inimigo não consegue atravessar, por mais que tente. Por isso, ele odeia tanto esse texto, porque ele sabe que a pessoa que realmente habita no Altíssimo se torna inalcançável para suas investidas mais violentas. O ataque pode até ser formado, mas não encontra acesso. A seta pode ser lançada, mas não encontra brecha. A trama pode ser armada, mas não encontra vulnerabilidade. O Salmo 91 desmonta completamente a ideia de que o crente é frágil e vulnerável ao acaso. Ele afirma que, mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor, existe proteção direcionada, específica e divina sobre aquele que confia. E isso incomoda as trevas profundamente, porque tira do inimigo a capacidade de controlar a narrativa do medo. O caos pode estar à direita e à esquerda, mas não define o destino daquele que habita na presença de Deus. Essa proteção não é fruto de sorte ou privilégio, é fruto de relacionamento. Onde há habitação, há proteção. Onde há proteção, o inferno perde território. E então surge o quinto versículo, o mais temido pelas trevas, porque não apenas confronta o inimigo, mas o desarma completamente. Trata-se de Lucas 4:8, onde Jesus responde à tentação dizendo: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O poder dessa declaração não está apenas nas palavras, mas no contexto em que foram pronunciadas. O próprio Filho de Deus, enfrentando ataque direto, não com argumentos humanos, mas com Escritura. Isso destrói qualquer estratégia que o inimigo usa para tentar manipular emoções, distorcer pensamentos ou corromper direção. A expressão "está escrito" quebra mentiras antes que criem raízes. Por isso, trevas odeiam profundamente quando alguém aprende a responder tentações, pressões e pensamentos com a palavra. Lucas 4:8 mostra que o inimigo não suporta confronto direto com a verdade. Ele tenta negociar, tenta sugerir, tenta persuadir, tenta fazer o crente acreditar que a batalha pode ser vencida pela lógica ou pelo autocontrole. Mas Jesus mostra outro caminho.
vencer pela palavra. Quando a palavra é citada, o inimigo silencia. Quando a palavra é declarada, o ambiente espiritual muda. Quando a palavra é usada como espada, o ataque perde força instantaneamente. É por isso que esse versículo causa tanta revolta espiritual, porque ele ensina o povo de Deus a lutar da maneira que Jesus lutou. E quando alguém luta como Jesus, o inferno perde. O simples ato de declarar "está escrito" desconstrói pressões mentais, devolve direção espiritual e realinha a alma com a verdade. Essa resposta não apenas derrota tentações, mas desmascara intenções ocultas. O inimigo não resiste à autoridade da palavra, porque a palavra carrega a assinatura do próprio Deus. Por isso, trevas fazem de tudo para manter o crente longe da Bíblia, porque sabem que quando a palavra entra, a mentira sai. Quando a palavra cresce, a confusão cai. Quando a palavra governa, o medo morre. Ao unir essas 5 verdades, vigilância, identidade, coragem, proteção e autoridade, forma-se um conjunto de fundamentos espirituais que transformam completamente a postura do crente. Cada versículo é como uma arma específica para uma área específica do ataque espiritual. O inimigo sabe disso e, por isso, odeia cada uma dessas passagens, porque elas arrancam das mãos dele os instrumentos mais usados para destruir vidas: medo, engano, culpa, intimidação e confusão. E é aqui que uma decisão precisa ser tomada. A palavra revelada não produz mudança até que seja aplicada. A promessa não se cumpre até que seja declarada. A verdade não destrói engano até que seja ativada pela fé. Por isso, estas palavras não são apenas leitura, são convocação. Convocação para habitar em Deus, para resistir ao inimigo, para declarar a Escritura em momentos de ataque, para caminhar com coragem e para lembrar que a vitória já está estabelecida. Se esta mensagem falou com você, permita que ela continue criando impacto. Inscreva-se no canal para caminhar conosco em uma jornada de fortalecimento espiritual diária. Aqui, cada vídeo é construído para reacender sua fé, reforçar sua identidade e lembrá-lo de que a palavra ainda é viva e ativa. E se puder, compartilhe nos comentários uma experiência sua com algum versículo que já transformou um momento difícil da sua vida. Sua história pode ser a resposta que alguém está pedindo a Deus hoje. Que esta comunidade cresça como um lugar de fé, apoio e luz,